Olá, amados líderes abençoados. Nós estamos em mais um Líderes de Vitória, hoje com uma palavra para você, uma palavra prática, com o propósito de colocar em ação o que nós vimos nas mensagens da celebração 1 e 2, que tratou do tema de fundo fraternidade. Então, eu vou compartilhar aqui com você a mensagem Vida e Prática da Fraternidade. Só que nós vamos compartilhar 3 pontos aqui, no sentido de dar a você como internamente se motivar para a vida e a prática da fraternidade. Não será aqui, ou melhor, não tem o propósito, a palavra, de dar dicas de efeito ou de como você agir em fraternidade. Esse tipo de treinamento nós vamos dar posteriormente, e temos dado aos líderes de nossos Giavites já há algum tempo, de nossas células, para que você possa agir na prática. No entanto, é preciso que você tenha entendimento do que move você para a vida e a prática da irmandade. Pois a palavra fraternidade quer dizer a irmandade. Quando falamos a fraternidade, nós estamos falando da igreja do Senhor como ação em amor, a ação de Deus para servir as pessoas. Então, eu quero ler com você 1 João capítulo 3, verso 17. Nós vamos começar com este texto, 1 João capítulo 3, verso 17. A palavra de Deus diz aí: se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha que pergunta tremenda daquele que foi considerado o apóstolo do amor. Se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadeceu, não tiver compaixão, a palavra que nós poderíamos colocar assim, se ele não tiver uma prática, uma vida e prática para agir com fraternidade, como irmandade, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, como o próprio Deus pode permanecer nele. Então, veja que o ser filho de Deus, o ser discípulo de Jesus, necessariamente exige de nós o estender as mãos. E aqui, como compartilhamos, estamos o tempo todo chamando a atenção, não é? Nós precisamos servir plenamente. E o servir plenamente é servir Jesus e servir as coisas de Jesus. Quando Jesus, na multiplicação de pães e peixes, como nós aqui já ministramos a vocês, ele ministrou a palavra, ele ministrou a verdade e depois ele serviu pão e peixes. Não é? Então, a ação fraterna tem que ser completa. Tem muitos trocando a ordem, estão dando pães e peixes e não ministram a palavra. Nós precisamos ministrar a palavra, nutri-las espiritualmente e comitantemente servir pães e peixes. Então, é isso que nós vamos chamar a atenção aqui. E nessa chamada de atenção, eu quero então destacar, como eu falei no início aqui, os 3 pontos. Primeiro, para que eu possa realmente fazer acontecer, não é? O servir a palavra e também os pães e peixes, eu preciso ter sensibilidade, eu preciso ser sensível às verdades espirituais. Eu preciso ter sensibilidade com o que o reino de Deus propriamente o é. Porque senão eu vou ser um serviçal carnal. Simplesmente irei olhar para o lado da necessidade. Mas veja bem, olha como que é específico a palavra de Deus. Nunca se viu justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Não é? Então, como é que pode isso acontecer? Não vai acontecer porque a igreja, a fraternidade, a irmandade estão suprindo, nutrindo uns aos outros. E para sensibilidade eu quero destacar aqui com você a palavra, na carta do apóstolo Tiago, capítulo 2, versos 14 a 17. Olha o texto.
De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Veja bem que, como eu acabei de falar, a ação é concomitante. Nós servimos a mesa completa das pessoas que Deus deu para cuidarmos, nutrindo-as na palavra, e aí nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual e buscar do Senhor, não é? A sensibilidade espiritual, ela é discernimento, é um dom do Espírito, e precisa ser buscado, é dos dons da excelência, não é? Discernimento para entendimento do espiritual, e aí servimos Jesus, e preste atenção nisso, queridos. Ao servir Jesus, nós não servimos Jesus mais ou menos. Nós servimos o prato cheio, pleno. Chama-se discipulado. Discipulado. À medida que servimos Jesus no prato cheio, discipulado, nós também nutrimos as pessoas, é lógico, com a nossa condição, não é? Nós compartilhamos, é a nossa mesa. Nós compartilhamos, é aquilo que nós temos, que o Senhor tem nos dado de sua provisão, nós compartilhamos com aqueles que Deus deu para que possamos cuidar. Essa sensibilidade é muito importante. Às vezes nós somos muito sensíveis para uma ou outra área e nos tornamos desequilibrados no servir à mesa dos necessitados. Lembrando que a igreja de Deus, em sua diaconia, em seu papel de serviço, de ministério, ela tem o papel de servir a mesa do Senhor, e aí nós como liderança servimos a mesa do Senhor, e quando falamos a mesa do Senhor, é adoração, é louvor, é a boa adoração ao Senhor, aquela adoração verdadeira, a ceia do Senhor como prato de adoração e reconhecimento da grandeza e da salvação, como gratidão e honra. Nós servimos a mesa da nossa liderança, dos nossos pastores, que são aqueles que nós precisamos tratar bem, não é? Aqueles que ministram no reino de Deus precisam ser, não é, objeto ou foco de nossa duplicada honra, dignos de salários e condizentes para sobreviver para a obra de Deus, e nós servimos a mesa dos necessitados. Quando falamos necessitados aqui, não é, vamos ter uma visão ampla dos necessitados. Os necessitados não são apenas os mendigos, não são apenas as viúvas, mas são todos aqueles que se enquadram em alguma necessidade. Quando falo necessitados aqui, se enquadram em alguma necessidade, eu também sou necessitado. Eu necessito de amor, eu necessito de compaixão, eu necessito de reconhecimento, eu necessito de honra, eu necessito de amizades. Todos nós temos alguma necessidade, tanto emocional, quanto espiritual e quanto física, ou seja, natural a ser suprida. E a igreja de Deus precisa entender isso. Nós trabalhamos para servir plenamente. Veja bem, uma questão simples que nós podemos fazer. Se eu sei, por exemplo, de uma vaga de emprego para uma determinada área e tomo conhecimento de que meu irmão, alguém da fraternidade, da irmandade, tem necessidade para aquela área, qual a dificuldade que tem para que eu possa comunicar com essa pessoa? Olha, tem uma vaga em tal lugar, manda o seu currículo, se candidate, né? Mande o seu link lá do LinkedIn, não é? Ou seja, seu currículo eletrônico, não é? Faça alguma coisa aí, porque há uma possibilidade. Olha, então veja bem, eu estou servindo a alguém que tem necessidade. Às vezes nós encaramos o necessitado somente como aquele de rua, a pessoa que está morando na rua, que nós precisamos focar neles. Nós precisamos ter parcerias,
também com instituições, com governança, para alcançá-los. E, quiçá, a igreja tenha condição, inclusive, de adentrar o terceiro setor para estar ativo nesta área. Mas tudo tem que ser feito com equilíbrio, tudo. Nós damos o espiritual, nutrimos no emocional e servimos também às necessidades. Essa sensibilidade, esse discernimento, o líder precisa ter. O líder que é um líder de célula, um líder de Avite, você que o Senhor colocou aí ativo nos nossos grupos de afinidade, você precisa abrir e deixar o Espírito Santo abrir a sua visão para isso. Quando alguém, por exemplo, vier a você, especialmente da Irmandade, e abrir o coração para algum tipo de necessidade, imediatamente você precisa ajudar a produzir o suprimento. E o interessante com relação à sensibilidade, o discernimento, é que o Senhor também nos dá, não é, a visão, entendimento e iluminação para discernirmos se acaso aquela necessidade buscada, ela é real. Olha que coisa tremenda é quando nós estamos no Espírito Santo, queridos. Ele nos leva a suprir as pessoas em necessidade. Abre-nos também a visão para não cairmos nas armadilhas. Em todo o tempo, nós precisamos ser direcionados, governados, ministrados pelo Espírito para essa área. É uma área realmente sensível. Existe sensibilidade, discernimento. Segundo ponto, eu quero destacar aqui para você acerca da vida e prática da fraternidade. É uma palavra que está muito usada no que diz respeito às pessoas com necessidades especiais. Acessibilidade. Só que quando falamos de acessibilidade aqui, estou falando como termo pleno. Não só sermos acessíveis às pessoas ou produzir condições para que as pessoas que têm necessidades especiais tenham acesso ao que é disponível para todos comumente. Não. Quando falo aqui de acessibilidade, quer dizer que nós precisamos produzir condições para que a igreja, no sentido da fraternidade, seja acessível. Ministério condizente, não é? Também estoque de alimentos e outras necessidades ou outros produtos que vão suprir necessidades. Nós precisamos abrir a visão para isso, como igreja. Esse é um tempo, queridos, em que a igreja de Deus, ela não pode ficar cerceada apenas, hoje nem podemos falar entre quatro paredes, mas ela não pode ficar apenas cerceada no ambiente virtual. Nos comunicar apenas pelo vídeo, pelos canais eletrônicos, isso, quiçá, quando acontecer. Não. A igreja precisa ser luz para o mundo. E quando fala aqui ser luz para o mundo, quer dizer, ela tem que ser acessível aos necessitados. Ela tem que ser acessível àqueles que precisam de sua mesa, não só mesa natural de alimentos suprida, mas a sua mesa espiritual suprida. Essa acessibilidade que a igreja precisa dar ao que tem alguma necessidade para alcançar o reino de Deus, nós precisamos investir nela. Então você, líder de célula, líder de Avite, você precisa treinar mais, você precisa ler mais a palavra de Deus, você precisa buscar assistir os vídeos que o pastor tem disponibilizado para você, que a igreja está disponibilizando em seu canal. Você precisa buscar entendimento das Escrituras em como agir dessa forma. Veja que a palavra de Deus está cheia, de indicações, de treinamento, de direcionamento e informação, para que nós venhamos a ser verdadeiramente fraternais. E aqui, olha a palavra, eu quero compartilhar com você, Romanos capítulo 12, esse capítulo 12 de Romanos é fantástico, o verso 13, olha o que Paulo diz: compartilhem o que vocês têm com os santos,
em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Aqui entra um dom espiritual da hospitalidade. Braços abertos, tal qual Jesus. Vinde a mim, ele disse, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, de braços abertos, atentou para os necessitados, para os enfermos, e não era qualquer enfermidade, eram todas as enfermidades, aquelas mais malignas, as contagiosas que não podiam tocar, como eu compartilhei na celebração do domingo. Jesus tocou nas pessoas, ele tocou no morto, ou seja, até na desesperança ele agiu. Atentou para as viúvas, e viúvas naquele tempo eram as desamparadas, para as abandonadas, aquelas que iriam ficar sem nenhuma condição de sobrevida. Atentou para elas. Não é? Atentou também para as mais simples necessidades, como suprir a necessidade de uma amizade, como atender a alguém que estava esquecido, como no poço de Jacó, a mulher samaritana, não é? Também lá em Betsaida, na casa de alpendres, quando todos pulavam na água, ele então atentou para um homem que estava lá há muitos anos, e ele voltou a andar. Em todo o tempo, nós precisamos entender que nós temos que criar ambiente de acessibilidade à nossa volta. Não podemos ser inacessíveis, colocar dificuldades para aproximação. Existem líderes. Uma vez eu tive num simpósio de liderança e eu fiquei abismado. Porque não aconteceu com qualquer outra pessoa, não, aconteceu comigo. Um pastor, entre aspas, famoso, e foi uma grande lição para mim. Famoso, estava num local importante, pregando, e eu tive a oportunidade de estar no lugar onde ele estava de saída. Eu achei interessante porque ministrou lá e tal, e de repente saiu correndo, um monte de segurança em volta. Nunca tinha visto aquilo para um líder pastor. À medida que foi aproximando de mim, os homens foram empurrando, e eu chamei o nome daquela pessoa, porque eu já havia conhecido em outra ocasião. Ele mal olhou para mim, só colocou a mão na minha cabeça e foi embora. Fiquei assustado com aquilo, porque eu tinha encontrado com essa pessoa em um grande encontro, tínhamos conversado, mas naquele dia a forma como ele atuou foi estranha, sabe? Seguranças. Entrou num carro, o carro saiu cantando pneu, como se fosse um homem desses aí, de hoje, os influencers aí, os de grande envergadura. Fiquei chocado com aquilo, sabe? Meus irmãos, nós não podemos ser assim. Jesus não se deixava ser assim. Quando aconteceu isso, lá com Zaqueu, próximo à saída de Jericó, ele estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas mandavam o homem calar, os discípulos cercavam Jesus, mas Jesus atentou para a voz daquele homem e foi até ele, sabe? Jesus era acessível. Nós também precisamos ser. E criar as aberturas de acessibilidade. Especialmente você, líder, precisa criar ambiência, condição, estratégia, para que os necessitados cheguem a você com facilidade. Eu chamo disso de acessibilidade espiritual. É nesse processo que nós, como lideranças, precisamos atuar. Como fazer isso? Aí o Espírito Santo vai trazer a você, dentro do ambiente cultural, do círculo de afinidades que você está vivendo, como fazer. Queridos, nós podemos em nossa célula criar movimentos para dar socorro às pessoas. Produção de doações. Antigamente tinha os livros de ouro, para doação.
A sua célula, o seu Javite pode ter inúmeras possibilidades. Você pode ter esse tipo de criatividade. Nós damos liberdade. Doação de agasalho, alimentos, processo de arrecadação com aqueles que circundam você, as empresas. A igreja tem inúmeras frentes, mas isso tudo, Deus pode usar você, liderança, para fazer acontecer o reino dele na terra hoje. Por fim, uma palavra que parece pesada para nós, mas é necessária, que é responsabilidade. Eu falei aqui sobre sensibilidade, acessibilidade e responsabilidade. Lembrando aqui que a responsabilidade, quando se trata da vida e prática da fraternidade, quer dizer que nós precisamos introjetar, ou seja, ter uma compreensão, estar dentro de nós o entendimento que nos cabe as ações de socorro. A igreja, ela tem que ser, não falo as quatro paredes, mas nós, os filhos de Deus, agentes de saúde espiritual. A igreja, como o corpo, é um grande hospital. Um hospital que trata tudo, mas tudo, desde as doenças espirituais, as emocionais e as psicossomáticas e as somáticas, todas as enfermidades. O Senhor já nos deu autoridade espiritual para curar as enfermidades com a imposição das mãos. Está em Marcos capítulo 16, verso 17. Mas nós temos também a responsabilidade de fazer acontecer o que a palavra de Deus nos comanda. Veja o que diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 4, verso 28. Paulo falando à igreja de Éfeso: o que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Agora aqui eu quero destacar essa última parte, que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ter o que repartir com quem estiver em necessidade. Nós precisamos trabalhar por isso. Esta responsabilidade nos cabe. Ter o que repartir com quem tem necessidade. Eu tenho que ter para repartir para o necessitado da palavra de Deus, para o necessitado de amparo emocional, para o necessitado de socorro alimentar, para o necessitado de carinho, para o necessitado de atenção. A igreja é um hospital pleno, é o reino de Deus socorrendo as pessoas na terra. E como é que nós fazemos isso? A forma avançada, própria, leve, são as nossas células. Nós não podemos ter células apenas para reuniões esporádicas, algumas virtuais. O nosso Javite precisa ser acessível para o socorro. É minha responsabilidade, é sua responsabilidade, filho de Deus, como membro desta célula. Nós não podemos esperar somente para a liderança, somente pelo pastor, para dizer o socorro que nós temos que efetuar. A igreja é você, a igreja é a sua célula, o seu Javite. Asas, braços de socorro, é o que Deus tem nos dado. Mas muitos têm terceirizado a responsabilidade. Fulano de tal. Isso. Vez ou outra, aquelas pessoas me procuram, pedem alimento, pedem um bujão de gás, ajuda para pagar a conta de luz. E você sabe o que eu faço? Não tiro da igreja, tiro do meu. Eu preciso entender que a minha responsabilidade, que Deus me deu, eu preciso socorrer as pessoas. Mas muitos têm alguma situação, manda para a igreja, manda para o caixa da tesouraria da igreja. Quando faço isso como líder, eu não posso sonegar meu dízimo. E muitos têm feito até isso até. Pega o dízimo, comprado cesta básica e entregue. Você está roubando de Deus.
Não é para você fazer com aquilo que é do Senhor, é para fazer com aquilo que Deus te deu e multiplicou em sua vida. Tem socorrido pessoas com o que é do Senhor? Deus te colocou como administrador das coisas dele? Não. Ele te colocou como administrador das coisas que ele colocou em suas mãos. Mas do dízimo, da sua adoração com ofertas, isso você não pode negociar. Nós temos que tomar cuidado com isso para não sermos pegos de surpresa, avassalados, invadidos espiritualmente pelo inimigo, com essas artimanhas que nós estamos socorrendo as pessoas. Mas aí, quando você está fazendo dessa forma, você está deixando de fazer o correto. E aí abrimos uma brecha. Responsabilidade. Você tem que responsabilidade também com a causa. Você tem responsabilidade com a sua fidelidade. E responsabilidade aqui no sentido pleno. Para fechar, eu quero ler com você aqui Provérbios 19, 17. Olha o que o sábio Salomão trouxe de entendimento para nós. Olha só, preste atenção, ele não está falando aqui de tratar com as coisas de Deus, mas está falando de tratar com o que ele te deu para administrar. Olha só, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor. Uau! E ele o recompensará. Provérbios 19, 17. Eu fiquei pensando sobre esse texto. Meu Deus, Deus precisa de algum empréstimo? Não. Mas Salomão, entendendo o Senhor, discernimento, sensibilidade espiritual, ele fez a boa leitura. Quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele o recompensará. Aleluia. Sabe, liderança, nós precisamos trabalhar a marcha do amor, nós precisamos trabalhar ofertas, nós precisamos trabalhar no sentido de exercer asas de socorro. A igreja é o melhor ambiente, é o lugar para socorrer plenamente as pessoas, espiritualmente, emocionalmente e com provisão para a mesa. Que Deus prospere essa palavra em seu coração, para que você tenha sensibilidade espiritual, construa ambiência de acessibilidade e viva plenamente a responsabilidade no Senhor. Eu quero orar aqui com você agora, para que esta palavra encontre lugar em seu coração, na sua prática de vida diária, como uma vida de fraternidade, de senso de irmandade. Nós vamos orar também pelas pessoas necessitadas para a cura nesse momento, para as caixinhas de sonhos que estão aí na sua mão, lembrando que exercer a fraternidade é plena, em todos os sentidos, repito, espiritual, emocional e física. Então, oremos ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por esta palavra tão importante de alerta, despertamento, esclarecimento para nós como filhos do Senhor. Nos faça realmente, Senhor, ativos, fazendo acontecer o reino do Senhor por meio das nossas células. Abençoa as nossas lideranças, os membros de nosso Chiavite. Replique, Senhor, a tua bênção também para o que foi depositado na caixinha de sonho. Tu és fiel para responder de todas as formas. A tua palavra diz que tudo quanto pedirmos, em teu nome, crendo, receberemos. E nós cremos. Por isso depositamos ali, ó Deus, as nossas necessidades e os nossos sonhos. Abre portas, Senhor, cura as enfermidades, repreende a Satanás com o espírito de morte em nossa terra, em nosso país, no planeta Terra. Nós queremos, Senhor, que o Senhor nos livre desta pandemia, desse vírus maligno. E nos ajuda, Senhor, a adentrar o coração das pessoas que estão longe do Senhor. Espírito Santo, obrigado por fazer o teu papel. Nos ajuda, porque somos limitados em fazer acontecer a nossa responsabilidade. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, amados.
Tenham todos uma excelente noite. Amém.